Tá lá então, a história de Tekken 1. São 3 vídeos e a gente vai dividir em 3 vezes. Então bora pro primeiro. Jogos tridimensionais, uma franquia de jogos de luta levou a nova tecnologia ao limite. Com jogos de ritmo eletrizante, personagens ousados e um enredo digno de cinema. E você vai ver como essa série se tornou uma das mais... Depois de Resident Evil, da série Resident Evil que eu vou zerar a franquia de Tekken, boy. influentes entre os jogos de luta aqui em A História de Tekken. Só a segunda. O começo da década de 90 foi marcado por muitas batalhas entre grandes empresas de games, não só nos consoles, como também nos arcades. E foi através dessa concorrência acirrada que muitos hardwares e jogos memoráveis puderam ser jogados por nós. E chegou a hora de fazermos uma série especial sobre um dos maiores resultados de uma dessas rivalidades. O que eu joguei no arcade foi Tekken Go Quem é velho de guerra aqui já conhece a playlist sobre a história de The King of Fighters e a história de Street Fighter, que fiz há algum tempo atrás, onde eu falo sobre os jogos, os personagens e tudo sobre cada game da franquia em vários vídeos com um pouco de tudo. Agora chegou a vez de fazermos o mesmo trabalho com Tekken. A franquia de luta 3D criada pela Namco é uma das mais queridas do... O cara deu spoiler que o King não é um tigre de verdade. Eu achei que ele era um furry. Eu achei que ele era um Teriyama. Ele é um cara de máscara. Os jogos de luta. Essa é a primeira parte de uma série de 5 vídeos sobre a franquia, onde eu tentarei falar tudo sobre ela. Começando pela trilogia original, lançada para o primeiro PlayStation na década de 90. E todos os vídeos vão estar numa playlist especial. É 3 jogos pra um console, boy? Então ajeita essa postura, clica no gostei e se inscreva no canal para acompanhar os lançamentos. Já deixa o like. Para dar uma força ainda maior, considere se tornar um membro do canal. É só clicar no botão Seja Membro que está aí embaixo do vídeo. Bora lá? Tudo começou de uma forma muito peculiar e diferente de qualquer outro trabalho que a Namco já tinha feito. Ela já era consagrada por fazer seus próprios jogos e arcades, com grandes sucessos como Pac-Man, Galaga, Xevious, Splatterhouse e uma porrada de outros. E como ela sempre acompanhava as tecnologias e inovações, a companhia foi a primeira a construir uma placa dedicada a jogos 3D para arcades, a System 21. E com seu sucesso, nasceu uma imensa rivalidade entre ela e outra grande investidora do ramo, a SEGA e sua série Virtua, que eram jogos em 3D para arcade que competiam com os da Namco. Mas como diria o velho ditado, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E a Namco levou isso a sério. Com o lançamento do PlayStation da Sony se aproximando para disputar espaço com o console de mesa da SEGA, a Namco viu ali uma boa oportunidade para aumentar sua força no efervescente mercado de games domésticos que não parava de expandir. O que mais agradou a Namco foi o foco do PlayStation em gráficos tridimensionais, pois a empresa sabia que aquele era o futuro e estava lucrando bastante com o trabalho nas franquias 3D, hoje em dia é o computador Racer e Air Combat. Mas havia ainda uma dúvida. O novo console aguentaria rodar um jogo com tanta qualidade assim ou era só meme? A Namco então decidiu fazer um teste interno com o hardware do PlayStation, fazendo uma das coisas mais difíceis de se construir na época: personagens humanos realistas em 3D. E mesmo sem muita experiência da equipe com aquela nova plataforma, o teste deu muito certo. Vendo que era possível usar aquele hardware não só para consoles, o PlayStation 1 deu muita sorte, viu, bicho, na moral. De arcade, a companhia decidiu investir pesado no PlayStation, fechando uma parceria exclusiva com a Sony, parando de construir seus hardwares dedicados e tornando o console caseiro a base para os arcades 3D da Namco dali pra frente, o chamado Namco System 11. Ah, vocês eram tecnologia, por quê? Inicialmente considerada arriscada, pois a Sony era pouco experiente no ramo de games e a Namco uma gigante. Entretanto, alguns dos mais importantes jogos de luta poligonais nasceram nessa placa e foram facilmente portados para PlayStation graças a essa aposta da companhia, o que ajudou a criar um novo público para esses jogos. Como os jogos de luta estavam fazendo muito sucesso, a Namco decidiu criar sua própria franquia
inspirada, entre muitas aspas, em outro no mesmo estilo, o Virtua Fighter. Igual. Na verdade, mais do que inspirar, a Namco teve a pachorra de contratar parte da equipe do game da SEGA para transformar aquele teste interno de modelos corporais em um jogo de luta completo. A intenção de ficar semelhante a Virtua Fighter era tanta que Seiichi Ishii, o chefe de design do game da SEGA, se tornou o diretor do projeto de luta da Namco. Mas foi exatamente ele um dos fatores mais importantes para a diferenciação de uma franquia para outra, pois ele conhecia profundamente ambas. E assim nasceu o jogo mundialmente conhecido e amado Rave War, que antes do lançamento dos arcades em dezembro de 1994, felizmente mudou de nome para Tekken, que pode ser traduzido do japonês como Punho de Ferro. O nome era muito ruim. Fighter, o único concorrente de sucesso que não era 2D como Street Fighter e Fatal Fury. Por isso, o jogo foi inicialmente quase todo baseado na franquia concorrente, até no plano de vendas, que focava em ser uma alternativa mais barata que o recém-lançado Virtua Fighter 2. Uma das principais diferenciações que a equipe fez questão de ter em relação ao rival foi no gameplay. Virtua Fighter é um jogo bastante complexo que exige precisão e comandos perfeitos para se conseguir jogar bem. Tekken queria ser igual, só que diferente. A intenção foi facilitar os comandos e o gameplay para tornar o jogo mais acessível à maior quantidade possível de pessoas. Alguns personagens até possuem comandos comuns aos de jogos de luta para golpes mais elaborados, como Shoryuken, golpes de carga ou apertando comandos ao mesmo tempo. Mas ao invés de botões com níveis de força diferente para cada tipo de golpe, como era comum naquela época, Tekken surpreendeu nos controles básicos, colocando apenas 4 botões no arcade, um para cada braço e perna do personagem. Isso era só no começo. Usa alavanca para direcionar onde cada Hoje em dia tem pra caralho vai ser executado. Sabendo o conceito básico dos comandos de Tekken, é possível jogar razoavelmente bem com absolutamente qualquer personagem do jogo, mesmo para quem não tem experiência com jogos de luta. Até hoje, Tekken tem o sistema de gameplay mais fácil e intuitivo que existe entre os jogos de luta. Até uma criança de 3 anos consegue se divertir com o jogo. Porém, seu sistema tem profundidade para os jogadores competitivos desenvolverem técnicas e estratégias avançadas, levando o jogo a outro nível. Na parte visual, a Namco o campeonato desse começou quando, hein? Você vai no Tekken já? Os golpes têm efeitos e sons bastante destacados quando acertam o oponente. Meu Deus, o Heihachi cabelo preto. Impacto nos acertos. Os gráficos são bastante bonitos para a época e usam técnicas comuns do PlayStation de utilização de imagens estáticas fixadas em pontos específicos para aparecerem parte do cenário 3D. Por isso a Namco decidiu utilizar fotos de localizações reais do primeiro jogo da franquia para servir de cenários, não só deixando o jogo mais bonito, como deixando ele ainda mais parecido com a vida real. É possível lutar em locais conhecidos, como as ruínas de Angkor Wat no Camboja, Veneza na Itália, no Monument Valley no Colorado e em vários outros lugares pelo mundo. O nome de cada localização sempre aparece no canto inferior direito da tela durante a luta nesse primeiro título. Outra novidade marcante foi a possibilidade de jogar Galaga, um dos clássicos da Namco, na tela de load inicial da versão do PlayStation 1. E é importante jogar mesmo, pois vencendo os 8 estágios, uma versão secreta do personagem principal é desbloqueada. Essa diversidade de personagens jogáveis e desbloqueáveis é um dos pontos mais destacados dos primeiros Tekken. Seiichi Ishii foi ousado na hora de criá-los. Como a história do jogo se foca no torneio King of the Iron Fist, o rei do punho... Coisa horrível, mas ele desloca no ombro, mas é o PS1, né? De ferro, várias equipes de desenvolvimento foram montadas para o game e cada uma deveria criar seu campeão para entrar no campeonato. Na verdade, era só uma desculpa para treinar os funcionários no novo hardware e facilitar o desenvolvimento, pois a equipe oficial do jogo iria mexer nos personagens de qualquer jeito. E a ideia deu certo, gerando uma grande diversidade de lutadores. Eu nunca sei quem é essa mulher. É
bizarro. O pior é que realmente não é nem machismo, tá ligado? Mas, tipo, nesses jogos de luta, até quem mesmo. Eu só sei a Cristi Monteiro porque era da capoeira e os caras, mas qualquer outra mulher eu nem sei quem é, boy. Os homens eu lembro. Yoshimitsu, Jin Kazama, Heihachi Mishima. Com personalidades. O King, aquela do King ali tá podre, hein, mano. Aí tem o Lau, tem o Lei, tem o Machao Lau. Jogabilidades para todo tipo de gosto. Somando a versão original de arcade e a tem o Paul de PlayStation, são 18 personagens, onde quase todos visavam participar do torneio e levar a premiação de 1 bilhão de dólares Panda para casa. Tá porra. Além da possibilidade de enfrentar o poderoso Heihachi Mishima, o grande presidente da Mishima Zaibatsu, a patrocinadora do evento. Feia. Apenas 8 personagens são jogáveis inicialmente. Porém, no PlayStation é possível desbloquear outros 10 secretos, vencendo cada um dos personagens disponíveis. Meu Deus, mano. Os personagens novos, na verdade, são apenas clones de outros no jogo. Muito feios. De um ou outro golpe próprio, mas usando até as mesmas dublagens Armor King. A musa poligonal Nina Williams é uma pistoleira profissional, filha de outro profissional do ramo com uma campeã de artes marciais. Nina entrou no torneio após ser contratada por uma empresa concorrente coisa feia, tá porra! E acabar com Heihachi. Calma aí. Porém, ela falhou. Anna Williams é a irmã mais nova e rival de Nina. Ela possui quase as mesmas habilidades, mas sua intenção é levar sua irmã para casa, e ela consegue. King teve o seu visual inspirado em Satoru Sayama, o Tiger Mask, um famoso lutador de luta livre. Tá por meia nova ao vivo. É uma referência a Frei Tormenta, um padre que praticava luta livre para poder sustentar um orfanato. King seria uma das piores crianças adotadas por ele, que, após se arrepender de seus pecados, cresceu e se tornou um padre lutador também. Ele é um padre? O objetivo era vencer o torneio para poder construir seu próprio orfanato e cuidar de outras crianças. Eita porra! King contou com a ajuda de Armor King, um antigo rival de ringue que sofreu ferimentos no olho em uma luta contra o próprio King. É uma amizade bem fura-olho, mas não sabia, mano, que o cara era um padre. King entrou no torneio apenas para ajudar o parceiro a ter mais chances de conseguir o objetivo. Ao final, King fica em terceiro lugar e consegue dinheiro suficiente para realizar seu ato nobre. Ah, legal. Quem também quer o dinheiro é Marshall Law. Ele é mais um entre os trocentos lutadores Bruce Lee, né? Inspirados em Bruce Lee. Lau queria deixar de ser um dono de restaurante para investir em sua luta e abrir seu próprio dojo de Kung Fu. Seu rival é Wang Xinrei, um idoso mestre de artes marciais bondoso que vivia nos jardins dos Mishima, sem saber das maldades que o dono que bundinha! Entre eles termina em empate. Entretanto, Lau consegue o dinheiro para seu restaurante após parte da premiação do torneio ser roubada por um ninja com a história inspirada em Robin Hood. Yoshimitsu é o nome do principal cargo de um milenar clã de ninjas ladrões, os ninja. A intenção eu achava que ele era um samurai. Mishima Zaibatsu e dar o dinheiro aos pobres. Rapaz. Durante sua saga, uma das vítimas dele é Ganryu, um lutador de sumô muito endividado que foi banido do esporte por atividades ilegais. Yoshimitsu, além de derrotar o lutador, ainda pega o resto do dinheiro do cara para ele aprender a não seguir pelo caminho do mal. Outra que conhece as artes do clã Mandi é Kunimitsu. Como os personagens clones usam... Esse Kunimitsu não tem, né? Não tem mais, né? A mesma dublagem... Eu não lembro desse Kunimitsu, não. De outros, muitos pensaram que ela era um homem, pois é espelhada em Yoshimitsu. Kunimitsu foi expulso do grupo de ninjas após roubar deles, ao invés dos ricos como eles faziam. Sua Kunimitsu eu nunca vi esse boneco. Com poderes de controlar espíritos malignos, que ela viu que estava com sua rival, Michelle Chang. Michelle é uma jovem de 18 anos, que é uma mistura Não, o que roda é o Yoshimitsu, boy. Imigrantes chineses. Ela entrou no torneio querendo vingança pela morte de seu pai,
que faleceu em um ataque dos empregados de Heihachi, após não entregar um tesouro antigo poderoso que ele carregava. No fim, ela derrota Kunimitsu e fica feliz com o resultado do torneio. Jack é um robô humanoide criado pela própria Mishima Zaibatsu para enfrentar Kazuya. Seu estilo de luta é basicamente força bruta com socos poderosos e tá mais legal, bem peculiar. Digamos que ele é daqueles que não vai na academia no dia de malhar a perna. Na história, ele não consegue parar Kazuya e se mostra um modelo falho. Seu rival é Prototype Jack, uma outra versão criada pelo Dr. Boskonovich para parar o Jack inicial, mas acaba destruída. Meu Deus, tamanho das pernas. Outro produto dos Mishimas é o urso Kuma. Sim, um urso se inscreveu num torneio de artes marciais. Ele é o animal de estimação de Heihachi e foi treinado para ser o guarda-costas da residência do chefe. Não se sabe por que seu rival é Paul Phoenix. Paul é um descolado lutador americano de cabelo a la Polnareff e muita atitude que está invicto nas lutas. O Paul é foda. Pelo menos é o que ele diz. Ele quer provar que é o lutador mais forte do universo e pagar as contas. O bicho é forte mesmo. Paul é visto como uma sátira aos americanos, por isso foi mal recebido em alguns mercados. Mas quem já tomou o famoso socão do Paul é que nem o Guile, né? Ele é bastante forte. Ele enfrentou o outro invicto Kazuya. Não, o cara é muito apelão. E após horas de combate, o confronto foi definido como empate. Entretanto, Paul se retirou do torneio para se recuperar e Kazuya seguiu até ser campeão. Kazuya é o protagonista do jogo e não busca salvar o mundo ou resgatar uma princesa. E porque o Kazuya ficou otário, mano, mais pra frente? É porque é uma história não de heroísmo, né? Ele quer é matar o seu pai, Heihachi. Mano, os caras fizeram a mesma lore 3 vezes. A história do Jin Kazama também é matar o pai dele, né? Que é o Kazuya. Quando Kazuya ainda era uma criança, Heihachi matou sua mãe e em seguida pegou seu filho pequeno e o jogou de um penhasco, supostamente para saber se ele era forte o suficiente Vai, bunda boba! os negócios da empresa no futuro. O que é que tem a ver? O problema é que uma entidade ou força demoníaca, o Devil, lhe deu poderes sobrenaturais, lhe dando forças para sobreviver à queda e escalar o penhasco novamente, mesmo tendo apenas 5 anos de idade. Não satisfeito em jogar seu filho do penhasco, Heihachi ainda adotou outra criança, um garoto prodígio e grande lutador que treinou junto a Paul e Lau. Eita porra! Mas que, apesar de ser tratado como um verdadeiro Mishima, tinha como grande função servir como rival de Kazuya, para que ele possa cada vez mais aprender e legal, mano. Todos os quesitos sabia disso não. Só que, devido a todo esse carinho paternal, Kazuya ficou realmente muito forte. Então, eu lembro desse, eu tenho esse filme também. Em Devil Kazuya, ele se tornou imparável, vencendo seu pai, o torneio, levando toda a premiação. Ele não mata o pai dele, não? Mata não, né? Não mata o pai. Pois, após a luta, vai jogar ele da montanha. Vai jogar ele. Sido jogado, e ele mesmo jogou o próprio pai de lá, terminando o jogo com um dos sorrisos mais famosos dos games. O meme. Aquele sorriso sincero de quem acabou de jogar o pai do meu amigo. A história no primeiro Tekken foi outro ponto importante para dar relevância ao jogo. Mesmo que muita coisa que rolou nele só tenha sido explicado nos jogos seguintes. A história não só ajudou no carisma dos personagens, como deu o ar descolado e diferente que os desenvolvedores queriam para diferenciar ainda mais Achei engraçado de Virtua Fighter, que não tinha cutscenes em CGI como essas em seus jogos. E apesar desses filmes computadorizados hoje parecerem cenas de um filme de terror de baixa qualidade, lá em 1994 ajudaram muito a popularizar o game. Essa cena é foda. Teve notas altíssimas em seu lançamento e uma resposta imediata do público, sendo o primeiro jogo de toda a linha PlayStation a vender mais de 1 milhão de cópias e se tornando a franquia de luta mais vendida do console. Com o sucesso de Tekken 1, não demorou nada para a Namco começar a produzir Tekken 2. Dinheiro. Lançado apenas 8 meses após a primeira edição, em agosto de 1994.
95. Isso foi possível graças à facilidade em trabalhar com o hardware do PlayStation. Como agora a equipe estava mais treinada e experiente no desenvolvimento para a placa, cada personagem levou apenas 3 a 7 dias para ser modelado. Mas as fotos ele falou que era fotografia mesmo. Que os jogos em 2D que utilizavam sprites e pixel art para gerar cada animação. Com essa facilidade, muitos novos conteúdos foram adicionados, como o Survival Mode, onde você tem apenas uma barra de vida para vencer mas é poucos personagens do mesmo jeito, né? Ficou os 8 ainda. Você precisa terminar o arcade no menor tempo possível. No Team Battle, você escolhe 8 personagens para usar contra outros 8 personagens tem mais gente. em lutas 1 contra 1. Quem derrotar todos os personagens do adversário primeiro todo chibizão, ó. Mas o modo mais importante e inovador foi o Practice, que é uma área de treino do Tekken. Toda a parte visual do game teve melhorias gráficas, os personagens ganharam novos movimentos e tudo ficou muito mais caprichado. E isso fica claro na tela de seleção de personagens do segundo jogo, onde o retrato dos lutadores é muito mais bonito que no primeiro. Tem um fundozinho animado, ó. Até a Nina ficou feliz com a mudança. Uma das críticas mais recorrentes da edição anterior era que o game não era 3D de verdade, pois não utilizava muitos recursos que a tecnologia proporcionava, já que a câmera era quase o tempo todo fixa em uma visão similar a de jogos 2D. Faz sentido. Vários golpes, principalmente os de agarrão, mudavam o ângulo da luta, ou jogavam o personagem para a pista lateral, 3D, apostou 3D. Você não quer 3D? Tome, apostando. Muito mais bonito de se ver. No gameplay não houveram muitas mudanças, apenas melhorias do sistema anterior. Além dos novos movimentos para todos os personagens, como os golpes indefensáveis, alguns recursos começaram a ser testados, como defesa automática, o passo lateral dado inicialmente a defesa automática por Kazuya, não dá pra trás. a rolagem lateral dada por Michelle Eita, porra. e principalmente um novo elemento de realismo nas lutas: o dano variável por distância. Quanto melhor o posicionamento para aplicar determinado golpe, maior o dano que ele tira do adversário. Ou seja, ficar grudado no oponente, dar um chute na cara dele não vai ser tão efetivo. Eu nem sabia que isso era possível, mano. Tá bugado o bot. Isso também influenciou nos combos, que dependendo da habilidade do jogador, pode passar dos 10 hits, que era o máximo do jogo anterior. Assim, Tekken manteve a facilidade de aprendizado para os iniciantes e ampliou muito as possibilidades para os mais dedicados no game. Mas uma das principais mudanças mesmo foi a adição de novos lutadores. Ao total são 25 o Kunimitsu tá lá de novo, pô. Não tem ponto correr não. Base e mais 15 desbloqueados. Mas o que é que mudou? Todos os principais do primeiro jogo retornaram. Apenas Jack se tornou Jack 2, tendo um novo visual e agora servindo a Kazuya. Kazuya fez a Mishima Zaibatsu crescer muito em seus 2 anos de liderança. Porém, ele estava cada vez pior que o pai, provavelmente porque ele tinha o capiroto no corpo. Lee e Wang Shinrei reprovam como Kazuya está levando a Mishima Zaibatsu e decidem se juntar para pará-lo. Michelle Chang tem sua mãe levada por Kazuya e queria atraí-la para pegar sua joia. Ao final, ela se livra do tesouro. O cara ficou maluco mesmo. Problemas, jogando-o em um lago. O cara ficou maluco mesmo, pô. Para salvar o amigo Dr. Bokonovich, que havia salvo ele anteriormente implantando uma mão biônica do jogo, né? Corpo. Prototype Jack é o motivo do sumiço de Bokonovich, pois Kazuya precisava de alguém para remontá-lo e reprogramá-lo. Nina é contratada para acabar com Kazuya, só que Ana é contratada para proteger o vilão e consegue capturar sua irmã sob ordens da Mas de novo, mano. As irmãs não saliam não, bicho. Que queria provar seu valor e aproveitar a chance. Cada um arrumou um emprego. Um é pra matar o caba e outro é pra defender o caba. Para tentar um relacionamento com Michelle. E o Heihachi? Claro que não morreu. O caba entrou pra arrumar namorada. De precipício acaba com o vilão de algum jogo?
ele se juntou a Kuma e treinou por 2 anos para derrotar Kazuya e recuperar sua empresa. King abriu seu orfanato, mas após uma das crianças falecer em seus braços, ele surta e se entrega ao álcool, cabendo ao amigo Armor King encontrá-lo e ajudá-lo, dando um novo propósito à sua vida, entrando juntos no torneio. A ideia dá certo e ao final King percebe que as crianças ainda gostam dele. Marshall Law quer vingar seus discípulos de um ataque ao seu dojo feito por um lutador que está no torneio. Ele o vence e o perdoa. Ou entrou no torneio porque ele é fodão. No total, contando com Jack 2, são 8 personagens novos, ainda mais diferentes que o primeiro. A cara dessa arrombada! Que coisa horrenda! E honorável campeão. Mas após uma lesão grave, teve sua carreira encerrada prematuramente, o levando ao mundo de tristeza e bebidas. Ele acabou preso, o que fez a mãe também ir embora, largando Tu-san sozinho para cuidar dos irmãos. Quando descobriu que a família passava por necessidades, o pai do lutador fugiu e foi encontrá-los. Mas Tu-san não reconheceu e acabou tirando a vida dele por acidente. Meu Deus, como é que é isso? Quase louco e extremamente deprimido, quando as coisas pareciam melhorar na carreira do lutador, Tu-san recebe a visita de um agiota que sabia o que aconteceu com seu pai e ameaça dar exposed nele se não destruísse os dojos rivais. What the fuck, mano? Como o de Law. Essa deve ser a razão mais trágica que existe para um lutador entrar em um torneio de artes marciais de videogame. Lei Wulong é um policial que usa o famoso estilo de Kung Fu chamado Punho do Bêbado, além de outras técnicas. Ele é mais um que reprova a gestão de Kazuya à frente da Mishima Zaibatsu e quer levá-lo à justiça por suas ligações com várias gangues e malfeitores, como Bruce Irving. Porém, não consegue capturar nenhum deles. Bruce é um ex-campeão de Muay Thai que se meteu com agiotas do mercado de apostas clandestinas e acabou tirando a vida de um adversário no final de um campeonato. Ele passou anos fugindo até que um dia derrubou um avião comercial lutando contra um investigador parceiro de lei e um enviado dos agiotas ao mesmo tempo. Entretanto, Bruce sobreviveu ao acidente e aceitou o emprego de guarda-costas de Kazuya. Roger e Alex, respectivamente, um canguru e um dromeossauro que usam luvas de boxe, são mais... Não, eu lembro que tem um bicho desse aí, tá ligado? Mas não tem um dinossauro não, no jogo não. experimentos... Mas eu... Por acaso eu lembro do canguru. Malucos da Mishima Zaibatsu com mutação genética de animais e fósseis. Pra quê, mano? Pelo Dr. Bosconovitch. Eles entraram no torneio Bolsonaro, mano, para serem testados, mesmo sendo considerados um fracasso e acabam derrotados como já esperado. Eles fogem e se tornam livres em seus finais. Roger foi apenas um divertimento de um designer da Namco em seu tempo livre. Porém, quando a equipe descobriu, fez questão de colocá-lo no jogo. Nenhum personagem novo teve mais impacto que Jun Kazama, a ativista da WWWC. Ah, vai ser a mãe do Jin, né? Uma referência clara à ONG WWF, que também defende os animais e a natureza. A Mishima Zaibatsu é uma grande destruidora do meio ambiente e Jun quer detê-la. Porém, ela percebe o poder maligno que está dominando Kazuya. Ela é amiguinha dos animais. Quer livrá-lo disso. E como que ela faz? Aí vai lá no sexo. Isso. Sexo libera pro homem. Dando muito amor para ele. Aí, não, obviamente era melhor plano. Os dois acabam... Queria mais? Acabam tendo um envolvimento amoroso. E tem um filhinho. Nessa relação surge uma personagem secreta. Angel é o lado bondoso de Kazuya, que luta o tempo todo uma batalha dentro dele contra Devil. Isso provavelmente foi decisivo na luta dele contra Heihachi no final do torneio, pois mesmo com a entidade maligna tentando o dominar novamente, eita coisa feia, mano. Ele perdeu os poderes de Devil na hora do embate. Por isso ele foi derrotado pelo pai, que, pelo menos dessa vez, não repetiu a história de ficar jogando o outro de penhasco. Vai aceitar ele, né? Em vez disso,
Heihachi jogou o próprio filho em um vulcão em erupção, com certeza absoluta que tinha acabado mano, de uma vez por todas, e assim poder retomar a Mishima Zaibatsu em paz. Você tá achando que a família Mishima é problemática? Calma, a gente só está no segundo jogo ainda. Tekken 2 é considerado um dos melhores e mais importantes jogos de luta da história, sendo aclamado em todos os aspectos possíveis, recebendo vários prêmios de melhor jogo de luta do ano, melhor jogo de arcade do ano, melhor jogo de PlayStation do ano e de melhor jogo do ano pela mídia especializada. Posteriormente, ele foi eleito pela revista oficial do PlayStation como um dos 3 melhores jogos da história do console da Sony. Prêmio pra caralho. Mas é possível fazer melhor que isso? Esse a mulher tava pelada. É o desafio da equipe da Namco para o próximo jogo da franquia. Virtua Fighter, o grande concorrente de Tekken, lançou o terceiro jogo da franquia e ele foi um sucesso estrondoso. Porém, o game era um noob killer. Com a rivalidade latente entre as franquias, a SEGA matador de noob. Da série é porque o jogo é difícil pra caralho, né? Jogos mais difíceis e complexos. Além disso, a falta de história e os cenários com desníveis que interferiam ainda mais no gameplay agradaram muito aos jogadores competitivos, mas afastou ainda mais os jogadores casuais. E a partir daí, a equipe de Tekken tinha uma referência para trabalhar, e pela primeira vez com Katsuhiro Harada oficialmente como co-diretor. Cara, ele novinho, mano. E a partir de então, ele se tornou o rosto. A diferença da franquia. A diferença, mano. O cara é mó japonês aqui, sei lá. O cara nem parece japonês. Mas dele vamos falar mais pra frente. A Namco e a Sony se uniram e trabalharam em uma atualização para a placa de arcade para ter um processamento mais rápido, criando a Namco System 12, sucessora da System 11, já em preparação para a próxima geração. Tekken 3 foi o primeiro jogo feito para ela. Outra novidade até parece um brasileiro mesmo foi a decisão de abandonar as animações manuais dos Horiang 3D e chamar lutadores e dublês para fazerem capturas de movimento para os personagens, como Won Soo-yu, o japonês descendente de coreano, que logo depois se tornaria campeão asiático de taekwondo. Com isso, gráficos nunca antes vistos dentro da série foram produzidos, muito foda, só para os arcades. Não é? Caralho. O PlayStation original já não aguentava as novidades e os avanços tecnológicos da System 12. A própria Namco chegou a comentar que não acreditava ser possível a conversão de Tekken 3 para o PlayStation. Paralelo a isso, era crescente os rumores. Chega de chutar na cabeça da mulher. Estavam tentando publicar um novo jogo da série no recém-lançado Nintendo 64. Principalmente porque a Namco não chegava a negar isso publicamente. Apenas dizia que não queria comentar sobre. Mas no final, cara de bebê. Apenas a versão de PlayStation foi lançada em 26 de março de 1998. Um ano e 6 dias depois da versão de arcade. Só que ela sofreu diversos downgrades. Os personagens possuem menos polígonos, a resolução é menor, os cenários voltaram a ser imagens estáticas em 2D e o áudio foi piorado. Olha o de gordo. Ao hardware do PlayStation. Entretanto, além dos modelos do anterior, a versão de console muito foda, trouxe conteúdo exclusivo e revolucionário. Os modos especiais. O Tekken Ball é uma mistura de Mano, que porra é aquele dinossauro ali? Vôlei de praia com queimada, onde você precisa evitar que a bola caia na sua área e usar golpes dos personagens para rebater ela em cima do adversário, assim tirando a vida dele. Se derrotar Gon, ele será desbloqueado para jogar. É um Digimon mesmo, boy! Tem app de rolagem lateral dentro de Tekken 3, que possui 4 fases e um chefe cada, e que precisa ser terminado 4 vezes para liberar o Dr. Boskonovich como personagem jogável. Esses modos, mais do que aumentar em
Agumon. Muito a qualidade do port de PlayStation, também aumentam as horas jogadas, criando um fator replay insano. O King tá tomando um peso. Ensinando muito sobre como jogar o game, lecionando sobre espaçamento, comandos, tempo, reflexos e muito mais de uma forma divertida e amigável para todos os públicos. Mas se precisou diminuir a qualidade do jogo é foda. Esse grande afago para os jogadores casuais realmente parece uma estratégia para ganhar público de Virtua Fighter 3, pois não houve muita diferença no gameplay do Tekken 2 para o 3. Que safadeza, mano. Além de alguns golpes novos, foi um passo lateral disponível para todos os personagens, podendo transformar as lutas em uma grande valsa. Tiveram outras pequenas atualizações de balanceamento geral, como mudanças na mecânica de pulo, de combos e de velocidade de jogo, mas nada que realmente seja diferente do já visto em Tekken 2. O que mudou mesmo foram os lutadores. Nisso, a Namco trouxe mais boneco, né? Ousada. A história do Tekken trouxe mais boneca agora. Passa 19 anos após os eventos do 2. Faz tempo. Por isso, vários personagens ficaram morreram, como o Urso Kuma, que faleceu de velhice. Ai, botaram outros mais na frente, né? Tem o Panda. Pois diferente de The King of Fighters em Tekken, o tempo passa. Além disso, Heihachi, que continua ativo e líder da Mishima Zaibatsu, o filho dele criou a Tekken Force, um exército paramilitar supostamente feito para ajudar na paz mundial. Durante uma escalação há cerca de 4 anos atrás, eles acabaram acordando uma entidade que não só acabou com praticamente toda a tropa ali mesmo, como também saiu pelo mundo atrás de grandes espíritos guerreiros para medir forças e se provar mais forte que eles. Só que, como ele é um deus, acaba varrendo da existência vários personagens, como King e Picto-san. Morreram. Além de Jun Kazama. Quem era o Picto-san? O Picto-san morreu. Não, melhor personagem. Volte, Picto-san. Que foi chamada pelo monstro e desapareceu com ele. Outros que não retornaram foram Jack e Prototype Jack, que foram destruídos ao final do 2. Marshall Law, Armor King, Michelle Chang e, claro, Kazuya Mishima apareceram apenas como participações especiais e referências, mas não são jogáveis. Já Bruce Irving, Roger, Alex, Li Shaolan, Kunimitsu, Wan Shinrei, Devil e Angel sequer são citados e também ficaram de fora. Não, mas aí também, Barão. É o canguru e o dinossauro, né? Contando com Heihachi, apenas 6 personagens retornaram para o novo torneio King of Iron Fist 3. Nina Williams estava dormindo em um sono criogênico por 15 anos. Por quê? Devido a experiências da Mishima Zaibatsu. O poder do vilão do game a desperta, transformando-a em uma serva dele. Anna Williams se voluntariou para participar do mesmo experimento que a irmã e acordou sem o controle da entidade. Ela salva a irmã, mas Nina perde a memória. Esta é a justificativa porque, mesmo com o avanço de 15 anos na história do jogo, Nina e Anna continuam bem novinhas. Yoshimitsu entra no jogo para roubar o sangue da divindade e dar ao Dr. Boskonovich, que precisava para se curar de uma doença. Lei Wulong, cada vez mais parecido com um certo ator, está investigando o desaparecimento de lutadores. Paul Phoenix continua querendo provar que é fodão. Já os personagens novos são muitos, 18 no total, totalizando 24 lutadores em Tekken 3. Vários deles têm ligações com os calma aí, moço. Um exemplo é o novo King. Ele era um dos jovens do orfanato do King original e foi encontrado e treinado por Armor King para assumir o título do famoso lutador de luta livre. Que legal! A mesma estratégia já tradicional da série de pôr um lutador igual, porém diferente. Legal. Usada nos robôs Jack, que dessa vez se chama Gunjack, e é apenas um novo robô com as memórias de Jack 2 implantadas nele. Kuma está na mesma situação, ele não é o mesmo dos jogos anteriores, é o filho dele. Sim, filho do urso original,
que continua sendo o bicho de estimação de Heihachi e rival de Paul. Forrest Lau é filho de Marshall Lau e segue o mesmo estilo de luta do mentor. Ele entrou no torneio apenas porque Paul os caras tudo igual. Paul não aceita não. Os caras tudo igual, mano. Como resposta, Forrest nunca havia participado de um torneio devido a seu pai ser super protetor. Quem diria, né? Mokujin é um boneco de treinamento. Isso aqui é que é foda-se, né? Feito com troncos de uma árvore sagrada de mais de 2 mó peitão! mil anos. Ele desperta junto com o vilão do jogo, pois tem a missão de eliminar as entidades malignas da Terra. O Orang é um discípulo de Pictu-san, que quer vingá-lo, mas assim como o mestre, ele se meteu em altas confusões da pesada com uma galerinha do Esse personagem é o meu favorito do Tekken. barulho. Ele está invicto, tendo como pior resultado um empate com o protagonista do jogo, seu rival. Dr. Bosconovitch agora é jogável como personagem desbloqueável. Oxi! Após fazer vários robôs, uai, tá porra! E até armas para Mishima Zaibatsu, uai, lutando! Velho demais tá porra! De uma doença misteriosa. Seu objetivo é criar um experimento para ressuscitar sua filha, Alissa. Ed Gordo é um brasileiro lutador de capoeira que esse cara é brabo para facilitar ainda mais a vida dos jogadores casuais, pois tem golpes simples e efetivos que só dependem de apertar 2 botões. Ele era um jovem rico xirribola. seu pai ser executado por um cartel que seria denunciado por ele. Em seu último desejo, o pai de Ed pediu para ele fingir que era o responsável por aquilo para poder ser preso e assim o cartel não o importunar. Rapaz, aqui é o Brasil, tá achando o quê? Foi na cadeia que ele aprendeu a capoeira. No fim, Ed descobre que foi Kazuya quem ordenou o ataque a seu pai. Tiger Jack é rival e companheiro de treino de Ed. Ele adora a música dos anos 70. Gon é um personagem convidado licenciado de um mangá de comédia de mesmo nome. Ele não tem qualquer história ou motivação no jogo e recebeu forte rejeição do público. É óbvio, mano. Pra que botou uma porra dessa no jogo? Por isso, qual o propósito de ter essa desgraça, mano? A Namco nunca tentou renovar sua licença. Lin Xiaoyu é uma adolescente de 16 anos que é aprendiz de Wang Xinren. Ela entrou no torneio porque sonha em construir um parque de diversões e acredita erroneamente que a Mishima Zaibatsu vai dar o dinheiro para ela. É assim mesmo. É uma panda. Ela aprendeu a lutar com Heihachi junto a Kuma, mas gostou muito de Xiaoyu. Então a segue e a defende onde quer que vá. Brian Fury é um ex-policial corrupto que não sobreviveu a um tiroteio com Lei. Após experiências feitas pelo Dr. Abel, o mesmo policial, que construiu Jack 2, Brian voltou à vida e se tornou um morto muito louco. Na verdade, ele é um cyborg, lutador de kickboxing. É por isso que ele é muito potente. Para eliminar Yoshimitsu, que é próximo ao Dr. Bosconovitch, rival de Abel. Julia Cheng era um bebê abandonado quando a jovem Michelle Cheng a achou e a adotou como filha. 18 anos depois, Michelle desapareceu após viajar ao Japão para falar com Heihachi. Meu Deus! Julia consegue encontrá-la. Jin Kazama é o protagonista. Ele é fruto do relacionamento que Jun Kazama e Kazuya Mishima tiveram brevemente em Tekken 2. Ele foi treinado por Heihachi após Jun ter desaparecido em um ataque da entidade Ogre, o vilão do jogo. Ogre é uma entidade poderosa, um deus da luta, provavelmente azteca ou alienígena, que Heihachi deseja capturar. Que coisa horrível. Por isso, um novo torneio foi anunciado. Jin, na verdade, é apenas uma das iscas que o presidente da Mishima Zaibatsu preparou para a divindade. E a ideia deu certo. O quê? Você achou que o Heihachi tinha treinado o Jin de bonzinho? O Jin é otário pra cacete. Parece. A final do King of Iron Fist, eu acho que ele absorve, né? E antes de começar a luta, Ogre surge e chama pra briga. Paul achou que aquele era o último desafio e foi pra cima do monstro muito fácil, derrotando ele e se deu. Mais legal que o Paul, nessa cronologia aqui, ele é o mais experiente, tá ligado?
Porque ele é praticamente o único lutador que participou dos outros Tekken e tá e voltou, em vez de só o filho dele, ou ele foi criogenizado, ou ele morreu e voltou à vida, ou é outra pessoa. É ele, foda-se. Declarando o campeão do King of Iron Fist 3. Só que ele foi embora do cinema sem ver a cena pós-créditos. Ogre não tinha morrido, e isso foi uma brecha para ele sugar a força de Heihachi e se transformar no verdadeiro vilão, True Ogre. Jin, vendo o bicho vindo, encarou de frente e após muita dificuldade, venceu o monstro, que se esvaiu na frente dele. Achando que estava tudo resolvido, É porque o Jin vira um satanás também. ele é surpreendido por helicópteros da Mishima Zaibatsu, que o alvejaram sem dó. O pior veio depois. Heihachi, sabendo que ele não era mais útil, mete um balaço sem misericórdia na cabeça de Jin e O Heihachi é nojento, viu, bicho? vira as O Heihachi é muito nojento, bicho. costas sem Como é que se pode? importar com mais nada. Que cara Isso otário. gera uma das cenas mais emblemáticas da franquia. Tá, E garanto que ele só deu peste. esse tiro porque não tinha nenhum penhasco por perto. Tekken 3 foi um marco para os jogos de luta. Ele levou nota máxima na maioria dos veículos de imprensa, tanto na versão de arcade quanto na de PlayStation, Aí do nada ele vira o demonião. possuindo uma nota média de 96 no Metacritics. O game vendeu mais de 8 milhões de cópias, o que o coloca entre os 5 jogos de luta mais vendidos de todos os Muito tempos. massa. Tekken 3 é até hoje listado entre os melhores jogos da história dos videogames por várias revistas, e com certeza é um dos mais queridos e importantes para os fãs, não só de jogos de luta, como de games em geral. Embora Tekken 2 seja considerado uma reviravolta, foi na terceira edição que a popularização da franquia chegou ao seu ápice. A trilogia inicial lançada no primeiro console da Sony fez história, só que o hardware do PlayStation não iria suportar mais novas adições, e o PlayStation 2 estava para ser lançado. Então, tudo poderia O Tekken mudar 4 para é de a franquia. PS2? Como a Namco trabalhou com a nova geração de games. Eu achava que só tinha o Como Tekken a 5 no série enfrentou o PS2. declínio dos fliperamas. Quantos Mishimas ainda foram jogados do penhasco? Isso e muito mais Tá lá. vamos abordar no segundo episódio do especial A História de Tekken. Tá bom. Com tudo o que aconteceu na sexta geração de videogames, a era do PlayStation 2. Mas diga aí nos comentários, qual o seu personagem favorito da primeira trilogia? Qual o seu Tekken favorito? É o menino do cabelo vermelho que luta taekwondo. Eu esqueci o nome dele. Royoriang. Deixa um comentário para Horiang, nós, clique no não é. gostei, É outro nome. compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Foi bom. O roteiro e a pesquisa desse vídeo foram feitos pelo Renato Cavaleira, com revisão É dos isso mesmo? top players, Denerdon e Xenou. E essa edição bombástica foi feita pela equipe da CriaBeats. Conheça o trampo. Muita gente, né? Muita gente. Gostei, foi um vídeo bom. Foi um vídeo bom. O resto a gente vai ver depois, tá? A parte 2 e a parte 3 vai ter. E foi um bom vídeo, gostei.